Em São Paulo, suspeito de arremessar a garrafa que matou uma torcedora do Palmeiras deve passar hoje por uma nova audiência de custódia. Jonathan Messias Santos da Silva é professor da rede pública do Rio de Janeiro, atua como diretor de uma escola, foi afastado do cargo, ele está preso temporariamente. Mais informações agora chegando com o Lucas Josino. Bom dia, Lucas. Tudo bem, Carla? Bom dia para você também, para o Megali. Uma ótima quarta-feira para os nossos ouvintes. O principal dos suspeitos, chegou ontem a São Paulo. Ele veio do Rio de Janeiro, onde foi preso na manhã de ontem. Veio com uma viatura da Polícia Civil Fluminense, foi direto para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e depois encaminhado para uma cadeia pública no Distrito Policial de número 8, no Brás, também na região central. Passou a noite por lá. Agora pela manhã deverá voltar ao DHPP, onde vai prestar depoimento e esclarecimentos sobre o que aconteceu naquela noite de sábado, há algumas semanas, antes do jogo entre Flamengo e Palmeiras, no estádio do Allianz Parque. Depois deve passar por um exame de corpo de delito no IML Central e vai ao Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, para passar por uma audiência de custódia. A polícia pediu a prisão preventiva dele para que não atrapalhe as investigações. É uma prisão temporária por enquanto, melhor dizendo. As investigações começaram logo depois que aquele outro suspeito foi preso e depois solto, depois de um pedido do Ministério Público e acatado pela Justiça, uma vez que não havia provas suficientes para colocá-lo como um suspeito do caso. Nessa situação, esse homem aparece nas imagens, é um homem de barba, ele aparece atirando uma garrafa em direção à torcida do Palmeiras. A polícia fez uma reconstituição virtual, onde uniu e colocou em sincronia as imagens das câmeras externas do estádio, que fazem com que, ao momento em que ele joga a garrafa e atinge o portão, os estilhaços pegam na Gabriela e ela acaba caindo com a mão no pescoço, no mesmo momento que isso aconteceu. E essa, segundo a polícia, é uma prova suficiente para colocá-lo como o suspeito de ter matado a torcedora do Palmeiras. A Ivalda Aleixo, que é a diretora do DHPP, delegada, falou sobre o caso, deu mais detalhes sobre a investigação. Chegamos num indivíduo de barba, camisa cinza, blusa cinza, e aí a gente começou a segui-lo. Quando ele chega naquele tumulto ali, ele pega a garrafa, ele sai em seguida, ele joga a garrafa e sai. Então nós conseguimos com as imagens acompanhá-lo até uma van que veio trazer a torcida do Flamengo. Ele troca de camiseta e a gente vai seguindo ele até ele entrar no estádio. Pedimos às câmeras do estádio acesso a todas as imagens que nos forneceram e aí foi olhar um por um, mas foi muito fácil de individualizar e identificar que era a mesma pessoa, porque a gente viu ele trocando de roupa a camiseta e nós seguimos acompanhando essa imagem, frame a frame, segundo a segundo. E um professor, né, Lucas? Poxa vida, Exatamente. Os ouvintes estão falando aqui, professor, um assassino. Pois é, acabou com a vida dessa garota, da família dela, a própria vida dele, a carreira dele. Professor, o Megali estava falando fora do ar, jogando garrafa em porta de estádio. Que lamentável, né, tudo isso. Ô, Luquinha, no final das contas, enfim, esse caso gerará consequências, né? Alguém vai ficar determinado que alguém é o culpado, essa pessoa vai ser julgada, é possível que pegue uma cana longa, né? Dificilmente vai voltar para as ruas porque houve uma morte. Agora, eu sei como é que funciona, como é que a conversa no meio das organizadas vai ser assim, ele deu azar, jogou garrafa lá, foi lá e o caco pegou bem no pescoço da menina, que azar. Desculpa. O caramba. Azar o caramba. Uhum. Porque quem joga garrafa numa pessoa... E não me veio não falar no contexto de um jogo, não há contexto que justifique você tacar uma garrafa em direção a pessoas. Quem faz isso, Carla, tá tentando acertar. Ou alguém joga garrafa pra errar? Você joga tentando acertar, tentando causar o máximo de dano possível. E o máximo de dano possível é a morte da pessoa que tá do outro lado. Então tava todo mundo ali tentando matar. Um deles conseguiu. Seria um bom passo pra gente começar a discutir de verdade paz nos estádios, que todos os que participaram dessa ação tivessem presos agora e fossem julgados por tentativa de assassinato. Todos eles. Que não respondessem em liberdade, que fossem a júri popular, enfim. O que não falta é artigo no Código Penal para você encaixar essa gente. Né? Com todos os seus agravantes possíveis e leve-se em conta também os eventuais atenuantes. Mas o que não falta é recurso no Código Penal brasileiro para colocar essa gente na cadeia. Todos eles.
Obviamente o que matou vai levar uma pena maior. Mas tava todo mundo ali tentando matar. Quem joga garrafa num ser humano tá tentando causar o máximo de dano possível, repito, para ficar bem fixado, e o máximo de dano possível que você pode causar é a morte. A única diferença entre quem jogou a garrafa que matou a Gabriela e os demais é que esse acertou. Estão todos ali no mesmo balaio. Seria um ótimo começo se todos respondessem no banco dos réus pelo que aconteceu naquele dia. Lucas, você tá chegando por onde agora para fazer reportagem? Tô aqui no DHPP. Cheguei aqui agora já, tava vendo alguns policiais. O suspeito deve vir para cá, então, daqui a pouco, por volta das 8 da manhã, para falar com a delegada que está cuidando do caso, a doutora Ivalda, que é a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E só para completar esse comentário de vocês dois, não tinha um policial militar naquele momento, Megali, no meio das duas torcidas. E já há uma rivalidade imensa entre os dois times. As torcidas se atacam diariamente nas redes sociais, ou seja, o clima já era um clima de ódio. E mesmo assim, não havia um agente de segurança pública ali no meio das duas torcidas e só uma barra de aço, de metal, protegendo e dividindo os dois grupos, né? Ô, Lucas, essa rivalidade de Palmeiras e Flamengo é histórica. São times que não se dão. O primeiro jogo que eu fui na minha vida, o Calabigato, foi Palmeiras e São Paulo no final do Palestra Itália, no Parque Antártica. Meu pai me levou porque ele queria que eu visse o Zico. Me colocar lá numa zona neutra, né? Mais ou menos neutra da torcida. E aquele jogo o Flamengo ganhou por 2-1. E houve uma batalha campal. Horror, pode procurar isso aí. Devo estar falando aqui de 1984, 83. Um negócio horroroso. Eu lembro das torcidas acendendo rojões e lançando uma na direção da outra. Bum, 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 bum. Foi 2-1 pro Flamengo. Se não me engano, será que o Bebê... Sei lá. Me lembro como se fosse hoje. Palmeiras e Flamengo. Então, essa rivalidade é histórica. Com os dois times ganhando tudo, dividindo as atenções já há alguns anos no futebol, é claro que a coisa vai ficar ainda mais acirrada. Esses dois times decidiram Libertadores um dia desses. Pô, e não haver um policial ali tomando conta da segurança das pessoas em frente ao estádio?